Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e hoje nós estamos aqui no TrioCast para você conhecer a história da Nelma Bá. Vocês vão ver cada insight que ela vai passar para vocês, que vocês vão encaminhar para todo mundo. Pode apostar, tá? Então, Nelma, seja bem-vinda, nossa proprietária aqui do Trio Office, né? Então, seja bem-vinda, Nelma. Obrigada. Obrigada pelo convite, por estar vindo aqui contar um pouquinho da sua história. Então, agora conta tudo pra gente. Agora o microfone é seu. Olá, pessoal. Eu quero primeiro agradecer você, Márcia, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história e eu quero passar para vocês, então, por que eu faço o que eu faço. Uau, vamos lá, vamos lá. Então, eu vim de uma cidadezinha bem pequenininha de Minas Gerais e desde pequena eu sabia que eu tinha um dom com as minhas mãos. Eu gostava de tocar violão, eu gostava de fingir que eu era manicure. Olha! E aí eu cantava também na igreja. Então eu fui crescendo e chegou a hora de escolher uma profissão, né? E eu escolhi uma profissão que também mexe com as mãos, que é a odontologia. É um zelo, um carinho, né? Isso. Tem que ter uma delicadeza, né, Nelma, para trabalhar. É uma arte, né? É uma Qualquer profissão você vai vendo que é uma arte. Envolve tanto a teoria quanto a prática. A prática. E aí eu fui vendo ao longo de... Tenho quase 30 anos de formada já. Que delícia. E eu fui vendo que os convênios pareciam uma linha de montagem, assim, não sabiam direito o que o paciente gosta, o que ele não gosta. E aí veio uma oportunidade de empreender. Eu era pessoa física, mas aí veio essa oportunidade de empreender pela minha experiência já. E aí eu via que nessa vida agitada, corrida das pessoas, de ter que ir para um lugar, ter que ir para outro, cidade grande, e os convênios sendo verdadeiras, assim, linha de montagem, né? Que Sim. igual a era industrial de Henry Ford. Sim. Então eu vi que nessa oportunidade eu pude oferecer num só lugar, e eu escolhi o Trio, que está bem localizado, que é uma área maravilhosa, próximo de tudo, né? Verdade. Então eu pude, assim, montar a empresa e oferecer no mesmo local todas as especialidades da odontologia, facilitando a vida das pessoas. Então eu acho assim, você está em cidade grande, você pode vir até o Trio e você vai ter acesso aos melhores atendimentos, mas com todas as especialidades da odontologia. Sim. Então a gente formou um time de alto padrão, com tecnologias avançadas, para ajudar as pessoas, facilitando o dia a dia, né? Ah, olha só, então você escolheu a D do Trio, então olha aí, que honra, que honra. E você acha super importante essa condução de ter vários parceiros, né? Conta um pouquinho pra gente, Nelma, como é vincular esses parceiros, né? O que você caracteriza que é importante? Porque talvez a gente tenha várias pessoas do mesmo segmento que o seu, e às vezes eles estão atendendo ainda em plano, né? Então, e às vezes ele tem um limitador de tempo, um limitador financeiro, né? Então, conta como é que você teve a coragem de sair dessa bolha, plano de saúde, né? Eu acho. Eu sempre plano via, Márcia, odontológico, às vezes eu pedia para um paciente ir para outro, né, colega, assim, e tinha uma demora grande para ter o retorno do paciente. Então, o paciente sentia a necessidade que eu fizesse, às vezes, todas as áreas da odontologia. Mas eu acredito que a gente, sozinho, a gente pode até ir rápido, mas junto, né, a gente vai mais longe, ou seja, e eu fui me alinhando com quem tinha os mesmos valores que eu. Ah, então olha só, então olha a dica da Nelma, né? É importante vincular pessoas que têm os mesmos valores, Sim. Porque fica mais fácil a condução, a cultura, Isso. A importância do zelo do cliente, né? A qualidade da matéria-prima que vai ser entregue, a tecnologia adequada. É por isso que você primeiro escolheu valores para depois seguir os outros pré-requisitos. Eu acredito como assim, uma árvore ela cresce, mas ela precisa primeiro a terra ser adubada. Então a empresa ela tem que nascer na missão, visão e valores. Perfeito, perfeito. Então eu acredito em princípios, né? Que isso
Eu acredito também que eu acredito em Deus, porque é um potencial que Ele põe dentro da gente. E é particular, né? E é individual, não copia, né? Não copia. Cada um e eu tem... acredito também que ninguém nasceu para ser uma cópia. A gente veio para ser original. Você tem um dom que você vai fazer da melhor forma possível. Eu tenho um dom que só eu vou saber fazer, cada um de nós. E isso vem do Criador. E a gente precisa descobrir esse potencial que está dentro. E o empreendedorismo, ele te dá essa coisa. Porque quando eu, primeiro, me lidero, né? Porque você veio para governar coisas, mas para liderar pessoas. E mesmo que você não liderar pessoas, você vai se liderar. Então eu fui o quê? Primeiro me preparar, me liderar, me tornar uma pessoa melhor, seguindo princípios de Deus, princípios bíblicos. E aí eu posso atrair muito mais. Eu vou dar ênfase de novo nessa fala, porque é importante você seguir um próprio dom, né? Que hoje está na moda propósito, né? É importante você olhar para dentro, você enxergar o seu potencial, as suas qualidades, né? O que você pode agregar primeiro para você, como você comentou, eu acho que é bem relevante, que o empresário, às vezes, ele fica um pouco observando só o mercado, né, Nelma? E pode observar, lógico, mas em segundo plano. Primeiro você tem que se observar, ver o que você gosta, quais são os seus valores, qual é o seu princípio de vida, né? Para que venham essas respostas essas que você potencializa criando modelos de mercado. Aí sim você pode copiar o mercado, né? Mas antes tem que ser de dentro para fora. Então, eu acho que essa fala é para que vocês anotem aí no caderno, né? Para que vocês observem que se ela chegou nesse potencial que ela chegou hoje, foi primeiro olhar para dentro, ver o que ela poderia oferecer para as outras pessoas, né? Isso. Então, todos nós viemos para servir. Então, é uma liderança servidora, né? Tem razão. Não é aquela liderança de só você com você. Sim, então, você descobre pontos fracos e pontos fortes. Sim, e ativa esse ponto. Eu acreditava nesse ponto forte que eu tenho, que é a coragem. Porque empreender no Brasil é para corajoso. Nem fala. É para corajoso. O nosso sócio, ele acaba realmente o governo, né? Ele acaba usando metade da Mas acredito receita. também que essa coragem em você é uma ferramenta humana maravilhosa, empreender. Porque você ajuda você primeiro, né? Se tornando primeiro uma pessoa melhor. Sim. E aí você consegue com isso ajudar mais pessoas, ajudar o país. Então, empreender é uma ferramenta humana, para mim, mais maravilhosa que tem. Concordo totalmente. E a gente sempre precisa do humano, né? Então, conta um pouquinho da história da Nelma humana, a pessoa, né? Você já contou pra gente a respeito desse dom manual que você tem, né? E conta um pouquinho da sua história, onde você começou, se foi aqui em Ribeirão, se foi lá no interior que você colocou de Minas, né? Detalhe um pouquinho mais da Nelma, né? Então, a Nelma veio porque a minha cidade era bem pequena, então não tinha muita, né, estrutura assim para estudar. Então eu vim para Ribeirão e aí comecei a estudar. Eu vim bem pequenininha, com 10 anos eu já saí da cidade pequena e vim para cá, 10 anos. Olha. E eu já fui ensinada a trabalhar. Então eu tinha um modelo mental de dinheiro assim, que a gente precisa trabalhar muito para ter as coisas. E eu tive que ressignificar isso. Ai, meu Deus, eu acho que eu tenho uma história parecida, Nelma. Então, olha só, a Nelma tá falando que o sucesso tem que ser a qualquer custo, né? Uma mentalidade que foi implantada na gente. Eu tô no meio. Os meus pais, eles vieram de usina. E na usina é um trabalho, né, bem braçal e que, graças a Deus, nos proporcionou moradia, né, porque eu morei na colônia da usina. Então, o meu pai se aposentou lá com 35 anos de usina, minha irmã já faz 30 anos que continua trabalhando na usina. Só que, como eles só enxergavam essa cultura, Nelma, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu não trabalhei na usina, eu vim ser monitora de escola de informática.
Eu saí da usina e fui para Sertãozinho, né? Minha família, ela é de Sertãozinho. E quando eu fui para Sertãozinho, eu até perguntava, pai, mas por que tem que trabalhar tanto assim, né? Ele disse, não, sucesso tem que ser a qualquer custo. Então, não pode ter lazer, não pode dormir até mais tarde, não pode assistir um filme, tem que ficar full time só para o trabalho. E eu cresci nessa mentalidade. E quando eu fui trabalhar em banco, né? Então, o banco enfatizou muito isso. Eu trabalhei por 9 anos no Banco Santander. Então, eu saí de estagiário, fui para gerente, né? O gerente pessoa física. Depois, eu cuidei de uma agência como gerente geral. Então, quando você tem essa mentalidade de sucesso a qualquer custo, você também começa a atrair trabalhos que precisam de muita dedicação, né? E eu cheguei a um ponto do banco que eu gastava mais dinheiro com medicação, terapia para tirar o estresse por causa das metas altas, né? Do fluxo de trabalho de 13, 14 horas, né? E isso estava me fazendo mal. Então, chegou num momento da minha vida que eu falei, mas será que eu quero isso? Será que eu preciso trabalhar tanto assim que eu não estava tendo horas de lazer? Eu praticamente não viajava, porque feriado para banco é só carnaval, né? O resto se toca muito, muito pesado. Então, esse trabalho muito intenso, com muitas metas, me deu um pane, sabe? Você fala, nossa, mas será que eu mereço só isso? E aí eu descobri também essa autoanálise, me conhecendo um pouco mais internamente, quando eu saí do banco, porque assim, quando você tá dentro do banco, você é a Márcia do Santander. E aí você perde o sobrenome, né? Quando você sai, você fala, nossa, e agora? Eu sei fazer o quê, né? O que eu vou fazer depois de banco, né? Então eu tava até contando no podcast anterior que eu saí do banco e meio que perdi o chão. Porque você acaba tendo muitos contatos mais vinculados ao banco. E aí, a hora que você não tem mais o banco, você fala, e agora? Quem sou eu? E eu tive que fazer essa reflexão que a gente está conversando a respeito. Eu tive que olhar para dentro. Inicialmente, eu busquei concurso público, só que eu comecei a estudar. E aí, eu olhava para a parede, falava, eu preciso de gente, eu preciso de gente. E eu não consegui ficar só estudando para concurso público. E aí eu aceitei trabalhar no Senac, né, num projeto do Senac, dando aula, e aí eu me encantei, aí eu busquei especializações, né, fiz uma pós em EAD, que eu também trabalhava no COC, que agora é SEB, né? SEB. No Senac, fiz o meu mestrado em administração, porque eu realmente queria muito a área acadêmica. Só que quando eu engravidei, aí eu trabalhava 44 horas, trabalhava de sábado de manhã, sábado à tarde, tinha alguns horários maluco, né, dando aula, aí eu travei de novo. Que aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu recepciono um bebê trabalhando de sábado à tarde, né, à noite, né? Como é que vai ser os horários da minha filha? E aí eu fiquei muito preocupada, e eu acho que é legal que tem a ver com a sua história, porque você também saiu de uma cidade pequena e teve que vir para uma cidade grande, muito nova, né, e desbravar muito. Então, dessa ousadia sua, Nelma, conta para mim, o que foi mais difícil ativar essa ousadia? Porque primeiro vem o medo, né? O medo, ele paralisa a gente, né, Márcia? Isso. Mas eu acredito que quando a gente não inverte, existe eu acho que uma sequência lógica. Primeiro a gente descobre quem a gente é. Depois, você sabendo quem você é, olhando para dentro, você faz o que precisa ser feito. E aí você tem o que você quer. Isso. Não é? Então se a gente fala da ousadia, então primeiro você reflete sobre o medo. Reflete sobre o medo. Dissolve esse medo, né? Tenta entender por que ele tá chegando, por que você tá entrando nessa nuvem negra, né? E a partir do momento que você decide quem você é e quer viver o seu melhor, na sua melhor versão, você sai dessa nuvem. Aí entra a ousadia. Aí entra a ousadia, e eu acredito que aí é o ponto forte que você tem, cada um tem,
E o meu eu descobri nas análises que a gente tem, né? Porque eu também fui assistir uma aula de coaching, aí eu falei, gente, então você olha para você, porque o meu mundo interior é que vai criar o exterior, né? É verdade, o seu interior. Aí é o interior, é você conhecendo a você, conhece-te a ti mesmo, primeiro, né? Olha então, só. o medo é a fé ao contrário, a fé já é a certeza daquilo que você não está vendo. Mas o medo, ele te paralisa, mas é importante, porque ele também tem que ser uma mola propulsora para você ir para frente. E não aquele medo que te paralisa, falar, eu vou ficar na zona de conforto. Não, ele tem que te falar, ó, tem medo, tem risco, mas eu vou. Vou pular. Vou pular porque é uma insanidade você querer fazer as mesmas coisas e ter resultado diferente. O pássaro, para voar, né? Ele não entende de aerodinâmica, ele simplesmente se prepara e joga. Então é desapegar mesmo e acreditar, né? Acreditar que existe alguma coisa que tá te levando para aquilo, que os obstáculos não vão ter tanta resistência assim. Olha, que legal. E aí, conta pra gente, no momento que você entrou no seu propósito, né, na odontologia, e aí? Você contou um pouquinho sobre o plano, né, odontológico, que todo mundo acaba indo para, como pessoa física, atuar, mas aí você falou, não, chega, já deu, já adquiri confiança, já aprendi o que precisava ser aprendido, agora eu vou ser empresária. Conta pra gente como é que foi essa virada de chave. Então, a vida às vezes vai te dar vários tombos, né? Mas é você que decide se quer ficar em pé ou não, Graças a Deus, para aprender, pra né? aprender. Isso. Então, eu acredito que tudo é um aprendizado. Aí eu tive um divórcio, assim, durante isso, e eu fiquei quebrada tanto emocionalmente quanto financeiramente. Imagina. Então, o que acontece? Aí eu fui me conhecer mesmo. Aí que eu falei, bom, agora eu posso... Eu tive essa oportunidade, eu achei uma localização, porque o meu consultório era aqui próximo, na Diederiksen. Ah, próximo. E aí eu falava, eu preciso achar uma localização que os pacientes não sintam o que eu estava passando. Porque eu não contei para ninguém. Eu vivi a minha situação, mas eu não contei para ninguém. Você teve e os meus pacientes... então, eu contava para os pacientes que eu ia para um lugar bem melhor. E aí eu estava aqui andando, caminhando, aqui estava construindo, né? Há 5 anos atrás, eu acho que ainda estava, porque tem pouco tempo o trio, né? Nós estamos com 8, vamos completar 8. Aí eu entrei, estava cheio de funcionários e tal, né? Aí eu falei assim, olha, eu queria ver se tem uma sala aqui, porque a mulher lá pediu a casa e eu vou precisar mudar do local onde eu estou, que é na Diederiksen, que é próximo. E aí eu sentia que já meus pacientes não iriam achar tão distante, seria mais próximo de onde eu estava já. E aí ele me levou, um dos funcionários, lá no 18º. Aí eu falei assim, ai não, muito alto, o paciente não gosta de altura, meus pacientes estão acostumados com casa. Com térreo. Com térreo. Aí ele falou, espera um pouco, acho que no 2º andar tem uma sala. Quando eu entrei naquela sala, menina, o meu olho falava assim, uau! Amor à primeira vista. Ai, que ótimo. E aí você sabe, você tem uma sala, porque eu peguei assim, tipo, o único dinheiro que eu tinha do cheque especial e falei, eu vou segurar essa sala. Entendeu? Mas aí você começa a ver que você tem uma sala, mas você tem que ter. Aí eu escolhi uma contabilidade, a localização eu já tinha escolhido. Aí você vai para uma contabilidade que eu já tinha, boa, aí você escolhe... Primeiro, Receita Federal, para sair aí a transição de sair de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Aí você vai fazendo. Então, o que acontece? Você vive um processo, a vida é um processo. Então, não é pular fases. Eu fui vivendo dia a dia um processo. E, às vezes, hoje a gente está aqui, olha, a internet, ela faz você, às vezes, querer já pular fases. E não é assim. E não é assim. A vida é um processo. E às vezes você vai olhando e fala, olha que eu já consegui, vou dar um próximo passo. E a gente tem que curtir o percurso, tem que curtir, né, a jornada, né? Porque o que é bonito é a jornada. É a jornada.
jornada, né? exatamente. E essa questão de olhar para dentro nos permite curtir essa jornada, esse percurso, eu né? acredito nisso. É bem interessante, porque você não pensou no financeiro, né? Eu acho que essa mentalidade que você teve não importa. Se nesse momento de dor eu posso me proporcionar algo melhor, que eu vou atender melhor o meu paciente, então você foi lá e encarou, né? E eu tinha essa liderança, você percebe? Porque eu falei, gente, isso não é pra mim, eu falava. Aí eu ia pro cantinho e falava, Deus, tá meio pesado. Mas aí eu fui no Sebrae e tinha um teste online para fazer. Será que você é empreendedor? Aí eu falei, eu preciso descobrir se isso está dentro de mim, porque senão eu vou desistir já. Porque ai, meu Deus. Desistir não é uma opção, depois a gente aprende, mas na hora não te dá uma vontade? É, a dor. Aí o que aconteceu? O Sebrae lá, tô lá respondendo o questionário, tudo. Falei, eu vou até ver que isso daí vai ser para eu soltar tudo agora. Deu lá, Nelma, você é empreendedora nata. Olha isso. Ave Maria, 6% só era o que eu era. Você pediu para Deus, ele deu a resposta por escrito, deu né? Por escrito. Olha só. Aí eu falei, nossa, então eu dei um tiro, agora eu tenho que correr atrás da bala. Lá, ó, tá vendo? Muito bem. Aí eu fui correr atrás da bala aqui, não é, né? Olha, então para você que está nos assistindo, preste atenção, né? Utilize ferramentas que as mídias entregam, né? Então tem muito vídeo, tem muito YouTube, né? Muito store que o pessoal grava vídeo, né? Para explicar um pouquinho. Então eu acho que você usou uma ferramenta para ter mais certeza de onde você poderia chegar, né? Hoje eu sou especialista em análise de perfil comportamental. E o que é essa análise, né? É um papel que solta aí 13 páginas. Tipo o DISC, né? Ele inclusive tem o DISC lá dentro, né? Porque ele mostra o seu mapeamento, né? Quem é você na sua essência, seus valores, o que você prioriza, os motivadores, entender um pouco sobre o estilo de liderança, como você aprende, como você processa essa informação, quais habilidades, competências que você tem que pode te impulsionar. Então, você citou o Sebrae, eu acho super válido também, eu amo o Sistema S, né? Eu vim do Senac, então eu adoro o Sistema S, eu acho que ele é enriquecedor, mas vocês também podem buscar novas ferramentas que estão atuais para se enxergar. Então, né? Porque eu tenho a sensação que às vezes algumas pessoas falam assim, eu não consigo pensar, eu não sei quem sou eu não sei os meus valores, eu não sei para que eu vim nesse mundo, né? Isso é essa zona do medo, né? A pessoa precisa entender que para sair da zona do medo, você precisa buscar ferramentas objetivas, né? Que te entreguem esse relatório, né? Então, assim, a mola propulsora que você usou foi esse relatório que declarou, a Nelma, ela é uma empresária nata, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque também quando eu passei por esse processo, Nelma, eu já entendi um pouco mais de mim, só que o que aconteceu? Quando eu conheci essa ferramenta da análise de perfil comportamental, ela mostrou quem era o meu marido. E aí você fala assim, olha, que história é essa, né? Porque o meu perfil comportamental é muito ousado, eu sou muito dominante, né? Eu influencio muito rápido. E o meu marido é o oposto. Uma pessoa serena, planejadora, calma, mais analítica. E aí, o que acontecia? Na minha primeira fase do casamento, eu queria mudar ele. Eu achava que o jeito dele era muito devagar, ele era funcionário público na época, né? E eu falava, não, ele precisa ser mais rápido, olha, por isso. Mas eu não entendia que os meus óculos, dominante e influente, era muito diferente dele, de estável e influente, entendeu? Porque ele tinha uma linha de condução de vida e eu tinha outra, né? E aí, o que acontece? Às vezes, se você é empresário, às vezes você tá entrando em parafuso, né? Não tô conseguindo sair dessa nuvem negra. Eu acho que é importante buscar esse tipo de ferramenta, né? No meu caso, ajudou primeiro no meu relacionamento, depois eu comecei a aplicar isso com os meus gerentes. Hoje eu já tenho praticamente 20 gerentes na minha base, fora os meus funcionários, que eu preciso prepará-los para que eles se reconheçam,
para que ele possa atender bem o meu cliente, para que ele possa dar continuidade no processo, para que ele possa vivenciar melhor, né? Então, eu acho que se eu puder dar uma dica valiosa, entenda o perfil de cada pessoa que está ao seu redor. Porque quando você se conhece o seu perfil, você compreende o outro, né? Não quer mudar ninguém, pelo amor de Deus, não erra porque como é o espelho, né? Se você fala de você vendo no outro, você tá falando de você mesmo. Isso, então é importante que você respeite todos esses perfis, né? Para funcionário, para parceiro, para esposo, para esposa, para filhos, né? Porque também cada filho tem um perfil. Então, quanto mais a gente potencializar a qualidade das pessoas, o perfil, mais produtivo, mais performance ele entrega. Né? Porque essa habilidade todos nós temos, né? E única, como você disse. E única, né? E aí você faz o plano estratégico, buscando o conhecimento correto, e aí você vai ter melhores resultados. Perfeito, olha a história de vida dessa mulher, né? Agora conta o pulo do gato do profissional, né? Eu sei que você está passando por várias mudanças, né? Então, conta a Nelma profissional hoje, Nelma. Como é que é seu consultório? O que você recomenda? Então, lá no ateliê, eu montei um ateliê de odontologia especializada. Porque eu acredito que o trabalho ele deve ser coletivo, ele não é individual. Perfeito. Então, quando você tem um time é quando um não está muito bem, você vai e levanta o outro, e aí você cresce, voa longe. Né? Verdade. Então, o ateliê ele veio para ser um mix de soluções mesmo. Nesse mundo muito assim moderno, de correria das pessoas. Por exemplo, aqui no Trio nós temos... E o empresário, ele é para resolver problemas. Ele tem que solucionar, né? O que é um empresário? Você fala, bom, eu sou solucionador de problemas, porque nós vamos ser desafiados todos os dias. Toda hora. Zona de conforto não existe para empresário. Já foco na solução. Porque, então, você contribui muito com o outro. Sim. Então, eu acredito nessa assim, Liga da Justiça, né? Cada um tem um poder. E aí, você desenvolvendo o seu poder numa empresa, quando eu desenvolvo o meu poder como líder, que cheguei primeiro, que construí, eu ajudo muito mais e aí eu me torno uma pessoa melhor. E eu faço a empresa crescer porque aí eu fico uma pessoa melhor. Verdade. E a empresa cresce, ela escala. Né? Porque existe uma... Você vê que eu falava, será que eu vou sobreviver à pandemia, por exemplo? Tudo então, assustou, né? Mas se eu não tivesse já uma capacidade de criar conteúdos, de fazer levar valor através do meu ateliê, então eu fazia conteúdos, eu falava para os pacientes como eles deviam escovar os dentes na pandemia, como eles deveriam fazer a prevenção odontológica. Eu fui criando e fui falando assim, sabe, para eles, fazia alguns videozinhos, um dia jogava uma música, um dia falava, gente, olha, porque eu gosto muito de ler. Então, eu pensava assim, como eu posso contribuir para levar para o meu paciente de longe uma mensagem positiva? Que eu estou aqui, mas que eu estou vendo que eles precisam de cuidar da saúde bucal. Porque nós passamos uma pandemia que é um vírus respiratório. Sim. Por isso que o meu ateliê veio para mostrar para vocês a importância, o quanto que a saúde bucal é vital. Então, lá nós damos muito valor à prevenção. Primeiro você planeja muito bem. E eu acredito que tudo que você planeja bem, Márcia, termina bem. Eu concordo totalmente. Não é? Então, a gente foca assim, o que é bom para você? Cliente, isso, para o paciente. O que a gente vai individualizar? Não é assim, você chega, abre a boca, vai embora. Primeiro a gente tem um bate-papo, ver o que você precisa, qual é a sua expectativa. É a personalização do atendimento. Isso, do atendimento. Então, o ateliê é um lugar é um artesão mesmo, né? Ateliê é lugar onde a gente trabalha. E a mão é uma extensão do coração, se você ver, olha, né? É verdade. Então, o artesanato, a odontologia é uma profissão, assim, de lidar com detalhes. E o sorriso, ele contagia, né? Contagia, é verdade. Então, a nossa missão é fazer com que todos possam contagiar todos lá fora, quando sair do ateliê. Mas, assim, levando essa saúde bucal para todos que estão ao redor. Porque o sorriso
É de graça, né? Olha só, viu? Olha só que incrível. E conta, o que mais? Porque eu tô sabendo que além do ateliê, tem uma mentoria na jogada, então conta pra mim. Então, aí eu fui aprender, Márcia, durante esse empreendedorismo, eu fui aprender que o que uma faculdade nunca me ensinou. A gente aprende uma profissão, mas não aprende a lidar com o dinheiro. Então, eu acredito que hoje eu posso contribuir, porque todo esse processo que eu vivi, eu consigo passar para as pessoas o que foi que uma faculdade não me ensinou. E é o que eu te falei, uma mentoria, ela não fala só de dívidas, ela vai te ensinar a se organizar. E o Brasil é um país que 67%, se a gente procurar, é um país de endividados. Ou seja, Porque que não foca tem no imediato, educação, né, financeira. Não tem. Então, ser empresário, me tornar empresário, me fez a trabalhar o dinheiro. E aí eu fui aprendendo, peguei mentores, e aí eu cheguei a ser mentora financeira. Então, hoje eu posso contribuir. Se você quer empreender, eu posso te ajudar no caminho. Olha, a jornada sua vai ser muito mais fácil do que a que eu passei. Sim, com certeza. Porque às vezes a gente pega direcionamentos muito opostos, né? Sim. Aí você fala, não, vai por aqui. Com a Então, mentoria dá para pular caminhos, mas caminhos estratégicos, mas né? estratégicos e você te levando a resultados mais rápidos. Entendi. Mas numa organização financeira. E para o nosso cliente aqui, para a pessoa que está assistindo, a mentoria é só para odontologia ou você abre o leque? Não, eu abro o leque. A pessoa, se tem dificuldade com dívidas de cheque especial, cartão, porque às vezes você não sabe usar o cartão. Entendi. Entendeu? Então, o cheque especial não é dinheiro seu. Então, como você otimizar um orçamento, né? O que é gasto? O que é um passivo? O que é um ativo? Entendi. Será que eu tenho que ter uma reserva de emergência? Eu não chamo de reserva de emergência, é uma reserva de oportunidades. Eu só passei a pandemia porque eu criei uma reserva de oportunidades. Olha, reserva de oportunidades, né? Gostei do termo. A formiga, ela já faz isso, né? Ela colhe lá e vai levar e ela tem a comidinha para, né, no inverno. Para passar o inverno, né? Então, nós também já é bíblico, né? A época das vacas magras, eles fizeram também uma reserva de oportunidades. Porque crise, nós vamos passar várias. Sempre, né? É cíclico, né? É cíclico. Mas na crise, você sabe trabalhar você e o seu dinheiro? Porque o dinheiro é uma energia, né, Márcia? Sim. Então, tirar o dinheiro do olho e pôr no bolso, de mãos né? para mão, né? Passa. Então, como que você pode contribuir? Então, hoje eu acredito que eu consigo contribuir nessa maneira, ensinar você a ter organização financeira. E até se quiser abrir um negócio, se quiser ser assalariado. Sim, né? sim. Saber que tipo de dívida, um consignado. Como pessoa jurídica ou como pessoa física. Então, será que eu tenho que priorizar? Eu tenho dívidas, mas será que eu sei priorizar? Que dívida eu pago? Porque a gente vê pessoas se suicidando, pessoas tendo muito desespero, entrando em depressão, a saúde vai, né, por água abaixo. Por quê? Porque ela entra num processo que o externo traz toda uma doença, uma ansiedade, gera depressão, né? Sim. Então, infelizmente, nós estamos indo para a reta final. Olha só, como o papo foi bom, passou rápido. Você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Isso, sempre é bom, né, Márcia? Eu quero deixar uma reflexão, gente. Se você, assim, quer se tornar uma pessoa, quer saber quem que você deve ser para atrair coisas boas, é só você responder por aí nas minhas redes sociais, eu quero, que eu vou te mandar gratuitamente o meu e-book. Olha só, então vai ter até presente, olha só. Presente. Então, siga esse nosso podcast no YouTube, né? Nas mídias sociais do Trio, da Nelma, da Márcia. E olha só, o presente já está preparado. Exato. É só mandar ali no direct, né, Nelma? Eu quero. E o presente vai estar nas suas mãos. Legal. Gratidão, Nelma. Eu também. Muita gratidão pela essa oportunidade e que a gente possa contribuir muito com as pessoas, tanto na saúde bucal quanto, né, levando esse empreendedorismo para as pessoas. Olha só, quantos presentes, né? Então, pessoal, essa foi um pouquinho da história da Nelma, da trajetória dela. Ganharam presente, olha só que delícia. E o e-book tá bem escrito, vocês vão gostar. Já dá uma boa. Já vou mandar no direct também quero, olha. Eu acho que o conhecimento é muito importante porque normalmente ele nos ajuda, né? É a massa que dá liga, né? Então,
tem que aproveitar quando a gente tem presentes como esse. Então, gratidão, Nelma, por estar aqui com a gente, por ter contado um pouco da sua história. E se você é empresário, então nos mande um direct para que você também possa participar desse podcast, gravar um pouquinho da sua história, para a gente divulgar nas nossas mídias. Comente, compartilha. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada.